Bom dia, meu nome é Ruth. Hoje nós vamos falar um pouquinho de crescimento. É muito comum, né, os pais ficarem preocupados se o seu filho está crescendo adequadamente ou não, e é por isso que é importante o acompanhamento da criança com o pediatra, que é a pessoa, né, o médico mais indicado para falar se a criança está crescendo adequadamente ou não. Aqui eu vou ressaltar só algumas coisas importantes em relação ao crescimento. Então, o crescimento ele depende de alguns fatores. O mais importante deles, com certeza, é o fator genético. Ou seja, pais altos devem ter filhos altos, pais baixos, provavelmente seus filhos vão acompanhar o seu padrão genético e vão ficar numa curva de crescimento um pouco mais abaixo. E o fator ambiental, que é muito importante. Então, essa criança, ela deve ter uma vida saudável. Todas as doenças que podem comprometer o crescimento, como desnutrição, agravos, doenças crônicas, tudo isso acaba comprometendo o crescimento de uma criança. Então, é importante o acompanhamento do pediatra para que ele possa apontar se essa criança está crescendo adequadamente ou não. Então, vale lembrar que na fase intrauterina, ou seja, os bebês dentro da barriga da mãe crescem numa velocidade muito rápida, e essa é a fase com que as crianças mais crescem, né? Depois disso, tem uma fase logo que o bebê nasce, que no primeiro semestre de vida a criança deve crescer mais ou menos em torno de uns 15 centímetros, né? No segundo semestre, uns 10 centímetros mais ou menos. No segundo ano de vida, as crianças crescem em torno de 15 centímetros no ano. No terceiro ano de vida, uns 8 centímetros. E com 4 anos de idade, em média, a criança deve ter por volta de 1 metro. Lógico, isso existe uma variação que também depende da altura dos pais, mas isso seria um padrão para a gente tentar entender se essa criança está dentro de uma curva adequada ou não. Depois, lá na verdade, entre 2 e 5 anos de idade, essa criança deve ter uma velocidade de crescimento em torno de uns 6, 7 centímetros no ano. E depois, numa fase pré-puberal, entre 6 e 12 anos, uns 6 centímetros em média, 5, 6 centímetros no ano. E depois volta durante o estirão da puberdade a ter um crescimento bastante acelerado, chegando aí em torno de 10, 12 centímetros no ano. Então, o mais importante de tudo, primeiro é saber, essa criança tem alguma doença que está atrapalhando o crescimento dela? Essa criança tem uma vida saudável? E o mais importante, essa criança tem uma velocidade de crescimento adequado? Quem vai poder dizer tudo isso é o pediatra. Depois de afastada todas as causas, né, principais, que são causas orgânicas, algumas doenças, se o pediatra realmente constatar que essa criança está abaixo do alvo familiar, essa criança não está acompanhando a velocidade de crescimento adequada para a idade, normalmente o pediatra encaminha para algum especialista. O especialista que acompanha o crescimento da criança é o endocrinologista. Existem várias causas, né, de problemas de crescimento. Podia dizer que as causas endócrinas a gente acaba acompanhando, mas a gente sempre tem que afastar antes as causas orgânicas, doença celíaca, hipotireoidismo, crianças com doenças crônicas, insuficiência renal, infecções de repetição, uso de algumas substâncias, por exemplo, uso crônico de corticoides e algumas doenças crônicas atrapalham o crescimento. E depois a gente sempre pensa nas doenças endócrinas, principalmente pensando assim na falta de hormônio de crescimento, que é uma causa que tem tratamento, né? A gente sempre pode optar pelo tratamento com hormônio de crescimento, primeiro naquelas crianças que têm deficiência de hormônio de crescimento e depois em alguns outros casos que não têm deficiência de hormônio de crescimento, mas que também estaria indicado o tratamento. Quem vai fazer essa investigação e dizer se essa criança merece ou não o tratamento hormonal é o endocrinologista. Então fiquem atentos ao crescimento dos seus filhos. O pediatra vai apontar a necessidade ou não de um acompanhamento especializado. E o quanto antes, isso é importante dizer, uma criança com problema de crescimento deve ser avaliado o quanto antes. Algumas crianças que chegam para o endocrinologista já com uma fase início de puberdade ou já quase no final da puberdade, infelizmente essa criança a gente vai ter muito pouco o que fazer, porque o tempo de crescimento, ou seja, aquele ritmo de crescimento que ele está tendo já está quase no final, porque no final da puberdade a velocidade de crescimento desacelera e as crianças já estão quase na altura final de adulto. Então é importante que essa criança seja avaliada o quanto antes.
É muito complicado quando a gente recebe um adolescente, por exemplo, com 15 anos de idade óssea, já no final da puberdade, com uma altura extremamente comprometida e a gente já não tem mais o que fazer. Então, fica o alerta para todos os pais que devem acompanhar, primeiramente sempre com o pediatra. Não deixe de levar seus filhos no pediatra para fazer esse acompanhamento do crescimento. Até mais.